Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou fazer aqui hoje a leitura de um texto do nosso querido Silvio Albuquerque, texto que ele escreveu no último dia 2 de julho de 2023, cujo título é Fazer o Nosso Melhor e Esquecer o que Pensam de Nós. Quando começamos na academia, ficamos até envergonhados, pois a maioria das pessoas levantam muito mais peso, fazem muito mais flexões, correm muito mais tempo e mais rápido na esteira, etc., do que nós. Quem é homem sabe o que é levantar um peso no limite e quando reveza com uma mulher, ela eleva o peso e faz o exercício com a maior tranquilidade. Dá até vontade de mudar de equipamento. Muitas pessoas, de tanto observar os outros e imaginar o que os outros estão pensando deles, desistem antes de começar a sentir as próprias conquistas, pois o que os outros pensam é muito mais importante do que as melhorias que poderia obter se fosse persistente e continuasse na malhação. Não param para pensar que todos os outros já estão treinando há muito tempo e também passaram pelo processo de fazer muito menos que os mais antigos. Não existiu nenhum milagre, e sim continuidade de objetivo. Quem persiste percebe que os pesos, as flexões, o tempo, a velocidade da corrida na esteira, etc., vão sendo elevados paulatinamente e em muito pouco tempo. Aquele peso inicial vira passado e passa a se orgulhar dos ganhos de músculos e de qualidade de vida que passa a ter. A partir deste ponto, conseguimos melhor concentração no trabalho e no estudo. As tarefas do dia a dia são executadas sem cansaço. Começamos a ter noites maravilhosas de sono, moldamos o corpo da maneira que sempre desejamos e passamos a ter autoestima muito mais elevada. Quando isso ocorre, os exercícios passam a ser um vício benéfico e a vida começa a ficar mais leve pelo simples fato de começarmos a admirar nossas conquistas e elevar nosso amor e carinho por nós mesmos. Perceba que o nosso melhor é diferente do melhor que nós poderíamos fazer. Com a continuidade da malhação, a cada dia o nosso melhor fica melhor, ou seja, a cada dia ficamos mais fortes e temos a capacidade de aumentar a intensidade de todos os exercícios. Quando paramos para observar nossa vida, percebemos que, independentemente do estágio que estamos de evolução, existem pessoas que estão em estágios inferiores e outras que estão em estágios superiores. Nem somos superiores a quem está embaixo e nem inferiores aos que estão acima, pois tal qual na academia, existem pessoas que começaram a treinar agora e as que já treinam há bastante tempo. O importante é sempre fazer o seu melhor sem se preocupar com os que estão abaixo e os que estão acima. Seja apenas o seu melhor a cada dia. Os de cima servem como exemplo para nós, pois se eles conseguiram, nós também poderemos conseguir, e os de baixo nós servimos de exemplo. Todos somos deuses e tudo que eles fizeram poderemos fazer e muito mais. Lembra quem falou isso? Quando começamos a sempre procurar fazer o nosso melhor, os nossos músculos espirituais começam a ficar mais fortes e a cada dia vamos sendo a nossa melhor versão. Quando paramos de observar os músculos espirituais dos outros e tratamos de treinar os nossos, ser melhor a cada dia passa a ser um vício benéfico e cada vez mais passamos a ter uma melhor concentração no trabalho e no estudo. As tarefas do dia a dia são executadas sem cansaço, começamos a ter noites maravilhosas de sono, moldamos nossa mente e nosso sentimento da maneira que sempre desejamos, passamos a ter a autoestima muito mais elevada e o mais importante, colocamos nossa frequência vibracional cada vez para patamares mais elevados. Como todos nós sabemos, mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Se sempre fizermos o nosso melhor, o que os outros pensam ou deixam de pensar não importa, pois só daremos atenção ao que o nosso espelho pensa de nós.
Você está sendo sempre o seu melhor em tudo que faz a cada dia? Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Vamos lá. Aqui ele fez uma analogia, né, com a questão da academia, atividade, coisa e tal. E eu achei bem interessante, porque realmente, né, muitas vezes a pessoa vai para a academia e ela já quer, no primeiro dia, sair com um corpício. Ah, fez bem que podia ter uma máquina assim, né? Vocês não têm os replicadores? Vai replicar, né? E não dá para ter uma maquininha onde tudo no lugar, tudo repuxadinho, cabelinho maneiro, sem ficar se matando, né? Fica a dica. Mas vamos lá. A pessoa entra na academia, não tem milagre. Existe dedicação, existe objetivo, existe foco. Né? E à medida que esses exercícios vão sendo executados e a pessoa começa a perceber, né, os resultados, aquilo vai automotivando. Vocês sabem qual é o grande problema, minha gente? Comparação. A tal comparação. Por quê? A gente compara os nossos bastidores com o palco dos outros. Né, Ângela? A Ângela que nos trouxe essa frase. Você comparar palco e palco, beleza. Bastidores e bastidores, beleza. Agora, bastidores de um com o palco do outro não faz o menor sentido, né, minha gente? Por isso que eu não gosto de comparação. Porque geralmente a gente gosta de se nivelar por baixo. Veja, tudo que a gente consegue através de dedicação. Exercício, seja ele físico, mental, emocional, espiritual, é tudo dedicação. Vamos falar de Ho'oponopono? Ah, mas Ho'oponopono não presta para nada. Quantas vezes você fez Ho'oponopono? Uma. Aham. Tá cheio de craquela, de porcaria, de memórias, de dores, de lixo, e espera que uma ferramenta, em um dia, resolva o teu BO. Tenha santa paciência. É claro que não vai resolver. Nada vai resolver em um dia. Nem você mesmo. Porque tudo é processo. E tudo pede exercício. Eu diria, pede disciplina também. Agora, pega um Ho'oponopono básico e faz todos os dias. Eu duvido, eu mudo o meu nome se você não tiver nenhum tipo de mudança na sua vida. Eu confio tanto no Ho'oponopono, tanto, que eu mudo meu nome. Agora, há que exercitar. Agora, fazendo aqui a analogia, né, da academia com a questão espiritual. Veja, realmente, existem pessoas que já estão muito mais treinadas, né, já tem um desenvolvimento. Eu não estou dizendo aqui desenvolvimento espiritual a nível de mediunidade, porque mediunidade todo mundo tem. O que a gente precisa entender é que existem tipos de mediunidade. Quando eu estou aqui falando com vocês, de alguma forma, eu estou, entre aspas, mediunizada. Eu digo coisas minhas, mas eu sei que existe uma conexão aqui. Né? Mas eu tenho lucidez do que eu falo. O que acontece é que algumas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, eu não me lembro, obviamente, não vou lembrar de tudo, mas às vezes as pessoas falam assim, nossa, você falou em tal vídeo tal coisa. Eu fico, eu falei? Eu não lembro. O próprio Silvio, a própria Claudinha, né, que escrevem, né, com quem aqui eu partilho muitos textos, escrevem e às vezes não lembram o que escreveram. Então, mediunidade todo mundo tem. Às vezes você está conversando com uma pessoa e você fala coisas para ela que depois você não se lembra que falou. Então, eu estou falando de desenvolvimento espiritual não pela via da mediunidade, desenvolvimento consciencial até seria. Alguns estão mais desenvolvidos, outros nem tanto. Agora eu vou falar uma coisinha para vocês. Mais uma vez.
Não fica se comparando não, tá? Porque aquele que às vezes você acha que é um guru, tá mais atrasado do que o último da fila. Parem de se comparar. Não existe. Risca essa palavrinha do capiroto do seu dicionário. Culpa, esse, comparação, é tudo palavra para riscar. Risca, 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 risca. Risca, que só faz estrago na vida da gente. Então, assim, se concentra no teu processo. A tua competição não é com o outro, é com você. Hoje eu trabalho para ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu trabalho para ser melhor do que eu sou hoje. Não é o outro. A gente não essa coisa da comparação é uma coisa tão idiota. Por quê? Porque é uma coisa que é baseada no nosso julgamento. Eu julgo que fulano é melhor do que eu. Quem disse? Ele pode estar julgando que eu sou melhor do que ele. Quem disse? Então não tem melhor, não tem pior. Tem o que cada um pode fazer por si. Uma jornada espiritual, uma jornada consciencial, exige muito da gente. Esse olhar para dentro exige muito da gente. A gente ainda vai perder tempo se comparando com os outros? Vixe Maria. Não dá, né, gente? Pense. É impossível agradar a todos. E o que muitas vezes acontece é que boa parte das pessoas passa toda uma vida tentando agradar os outros. Isso quando não quer agradar todo mundo. Olha que trabalheira. Vixe, um trabalho danado você tentar agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. E olha que ele tinha autoridade. Nem Jesus. Graças a Deus ninguém tem essa obrigação de agradar todo mundo. Pense que prova difícil seria. Você não está aqui para agradar ninguém. Você está aqui para se melhorar. E estará junto com você aqueles que ressoam na tua vibração. Quem não, ó, a própria vida se encarrega de tirar. As circunstâncias, né, que vão... As situações que vão acontecendo vão fazendo essa separaçãozinha básica. Tufi, 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 tufi. Quando você vê, nossa, faz tanto tempo que eu não falo com fulano. Nossa, fulano, ciclano sumiu. Nossa, o que aconteceu? Sem trauma, sem neura. Onde a energia não for compatível, não haverá permanência. Cuida de você, criaturinha. Esquece o outro. Entenda que cada um está num ponto do caminho. Alguns estão ao nosso lado, pô, legal. Alguns estão à nossa frente. E esses que estão à nossa frente têm um papel importante para nos mostrar que nós somos capazes. Eu sempre falei, sempre não, né? Uns tempos atrás eu falava assim, os mestres ascensos tiveram a sua jornada também. Ou seja, nós podemos ser um dia mestres ascensos. O próprio Vital já falou disso nos textos, né? Que nós estamos aqui em treinamento e que nós seremos um dia mestres ascensos. Mas não porque seremos mestres dos outros. Somos mestres de nós mesmos. Nós nos superamos, nós aprendemos, nós nos curamos, nós evoluímos. Isso é fantástico, porque ninguém está aqui para ser mestre de ninguém, não. Por isso que eu sou bem desconfiada com essa guruzada que tem por aí. Esses negócios de muitos, sei lá, adeptos. Eu sou cismada que só. Mas enfim, nós estamos aqui para sermos mestres de nós mesmos. Os que estão à nossa frente na jornada espiritual nos inspiram. Nos inspiram. Eles jamais vão querer que nós façamos o que eles fazem. Eles nos inspiram com o seu exemplo. E nos mostram que nós podemos chegar muito longe. O céu não é o limite. Ultrapassa o céu. Os que estão atrás podem se inspirar,
no nosso exemplo. Mas nós não somos gurus de ninguém. Vou bater de novo nessa tecla. Ai, porque eu despertei fulano. Ai, porque eu... Não despertou, não. Baixa a crista aí, porque não foi você que despertou ninguém, não. O movimento é dele. Você pode ter sido um instrumento, ter levado informação, indicação, mas ele fez o caminho e o processo é dele. Aliás, eu queria entender por que as pessoas fazem tanta questão, né? Porque eu despertei fulano. Para mim, uma pessoa que diz isso sequer despertou a si. Porque uma pessoa que desperta, ela não está incomodada se o outro despertou. Porque ela sabe que o caminho é individual. E ela trabalha nela. Ela pode auxiliar os outros, mas o foco do trabalho é dela. É nela. É interno. Eu sempre falo, seja você mesmo e faça o seu melhor. Para mim, se tem outro caminho, eu desconheço. Esse é o caminho da evolução. Se eu sou eu mesma, consequentemente, eu faço o meu melhor. Se eu faço o meu melhor, eu me melhoro. E, consequentemente, eu colaboro para a melhoria do todo. Essa continha é bico, é fácil, é tipo 1 e 1. 1 mais 1. Não tem erro. Agora, se eu fico focada no resultado do outro, se o outro está levantando peso, se o outro está fazendo agachamento, se o outro consegue correr não sei quantos milhões de quilômetros por dia, se o outro faz isso ou faz aquilo outro, se o outro tem conexão com Ashtar Sheran, Maria Madalena, Maria, Arcanjo Miguel, Sananda e todo mundo, nossa, tudo de uma vez, e eu não tenho nada, eu vou sempre me achar um lixo. Nossa, como é que o pessoal consegue conexão com tanta gente? Quem disse que Sananda não quer falar com você, criaturinha? Esses dias a gente estava conversando num grupo de estudos. Quem disse que não? Sabe qual é o problema? Eu vou falar para vocês. Pega o bloquinho aí. Faz tempo que a titia não fala para vocês pegarem bloquinho. Pega o bloquinho e pega o lápis. Ou a canetinha. Eu vou dar uns segundos para vocês. Pronto. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente está concentrado, está fazendo as nossas vibrações, as nossas orações e até pede a conexão. Aí você começa a sentir uma energia. Começa a fazer um diálogo mental com você. Quem é que está aí? Se você ouvir da sua Sananda, você vai refutar na hora. Será? Imagina. Acha que Sananda vai falar comigo? Uai, por que não? A gente é tão porcaria assim que ele só fala com os top de linha? Tem top de linha na espiritualidade também? Se a gente não aprender a desenvolver a confiança, fica complicado. Porque os outros, é o palco dos outros, né? Imagina, esses seres jamais vão fazer conexão comigo. Imagina. Ah, eu não sou merecedor. Não é mesmo. A pessoa que pensa isso não é merecedor mesmo. Desculpa aí a franqueza e a... né? Se você não se acha merecedor, o universo também não vai te achar. Viu? Por que não? É essa reflexão que eu vou deixar para vocês. Por que é que vocês não podem ser canais diretos desses seres de alta envergadura? Não tem ninguém perfeito nesse mundo, não. O que Jesus disse? Os mansos e puros herdarão a nova terra. O que é manso? O que é puro? É a pessoa que escuta a sua própria essência. É a pessoa que faz o seu melhor. Ele não disse que os perfeitos herdarão a nova terra, porque ele sabe que não existe perfeição neste mundo. E se eles se comunicam com seres tão imperfeitos quanto nós, por que nós não podemos manter conexão direta com eles? Uai! Vamos começar a virar essa chavinha? Uma viradinha básica? Mais do que isso, nós podemos fazer tudo o que eles fazem.
e muito mais. Desde que a gente se coloque num caminho evolutivo de fato. Quanto tempo vai levar para a gente atingir o patamar de um mestre ascenso? Não sei. Isso não é algo para se preocupar. Eu acredito que o que a gente tem é o hoje. Então, hoje eu vou levantar 10 quilos. Ok. Hoje eu vou me prontificar a mudar um hábito meu. Então, vamos supor, eu não medito. A partir de hoje eu vou meditar. Estou dando um exemplo. É assim que a gente vai. Amanhã eu medito de novo, amanhã de novo, amanhã de novo, depois de amanhã, depois. E assim vai. Ah, hoje eu vou mudar um hábito meu. Eu preciso fazer uma atividade física, exemplo. Então eu vou começar uma atividade física. Amanhã de novo, depois. Aí eu preciso, eu sinto que eu preciso de mais, um pouco mais de embasamento das coisas do espírito ou da espiritualidade. Eu vou atrás de conteúdos, eu vou estudar mais. Hoje eu estudo, amanhã eu estudo, depois eu estudo, depois. Ah, eu sinto que eu preciso melhorar esse meu gênio. Como? Ah, eu sou muito intransigente. Olhar para essa intransigência sem culpa. Eu sou uma pessoa intransigente. Eu sou não. Eu tenho um comportamento intransigente. Você não é a intransigência, né? Eu tenho um comportamento intransigente. Tá, o que eu preciso desenvolver então? Eu preciso ouvir mais as pessoas e preciso compreendê-las. Então vamos começar. Aí Deus manda uns curvas de rio que vai te fazer, vixe Maria, vai te exercitar isso aí de um jeito, você vai falar, putz, precisava exagerar? Eu, hein? Mas é assim que a vida funciona. Pediu paciência, situaçõezinhas para trabalhar a paciência. Pediu tolerância e por aí vai. Mas é assim que a gente faz esse exercício de treinar os músculos espirituais. E eu vou dizer uma coisa, tá? Me desculpa aí. Não adianta nada treinar os músculos do corpo e deixar os espirituais. Porque o corpo fica. Os espirituais são eternos. Não que você vai deixar de cuidar do físico. Isso aqui é um templo sagrado. Um templo sagrado. É justamente o instrumento de expressão do espírito. Mas é preciso o caminho do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Assim no horizonte onde eles se encontram. Coisa linda, não? Portanto, minha gente, eu acredito que já passou da hora da gente ficar se comparando com os outros, seja em academia, seja no lugar que a gente vai, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa família, seja na questão espiritual. Nossa, fulano sabe muito mais do que eu. Sabe por que fulano sabe? Porque ele estudou. Ele estudou. Você também pode estudar. Você quer? Estude. Poxa, fulano tá bem desenvolvido, né? Tá com uns músculos. Ele também começou do nada. Quantos casos vocês já viram aí de pessoas, né? Que mudaram completamente a sua condição física através de exercícios. Eu não tô falando aqui dessas porcarias que se usa aí para ficar bombado, não, gente. Eu tô falando de disciplina, de atividade, alimentação e tudo mais. Para quem gosta. Entendeu? Muitos. Histórias muito bacanas de pessoas aí que realmente se superaram, ganharam qualidade de vida, mas elas foram pouco a pouco. Começaram naquele sentimento lá atrás, ah meu Deus, começaram nos bastidores, né? Depois foram pro palco. Palco das suas vidas, não dos outros. Tomaram o protagonismo das suas vidas nas suas mãos, que é isso que a gente precisa fazer. Peraí, no palco da minha vida, quem brilha sou eu. Ponto final. O que a gente muitas vezes faz é dar o nosso poder ao outro, então a gente cede o nosso palco ao outro e continua só nos bastidores. Tá errado. É preciso virar essa chave. Ixi, Maria, o que tem de chave pra gente virar não é brincadeira, não.
que a gente tenha essa consciência, mais uma vez, de que cada um é um universo, é uma bagagem, né, possui aí toda uma história, um histórico de, sei lá, milhares de encarnações, reencarnações, e nós também. E hoje nós estamos aqui nesta última encarnação, em terceira dimensão, em plena transição planetária, planeta sendo chacoalhado, a humanidade também, porque nós estamos na etapa final deste processo na Terra. Daqui a gente vai galgar um outro degrau. E aí nós vamos ter a possibilidade de atingirmos níveis inimagináveis de consciência, de expansão, ajudando, né? Minha Nossa Senhora. Eu falava muito assim, nossa, já pensou que maravilha um dia eu poder estar num lugar fazendo o que hoje os galácticos fazem conosco? Putz, deve ser assim, sensacional. Eu quero, mas hoje o meu fractal está aqui. Então eu procuro de fato desenvolver os meus músculos espirituais de uma forma que me beneficie, sem me comparar com outros. Já me comparei muito, de olhar para as pessoas e falar, putz, fulano é muito mais espiritualizado do que eu. Não era não, não era mesmo. E foi importante para eu entender o que de fato é espiritualidade. Espiritualidade é todo dia. Não é espiritualidade não é me fugiu a palavra. Não é uma manifestação mediúnica. Isso é mediunidade, né? Espiritualidade é todo dia. É o tratamento que você dá para as pessoas. É a prática daquilo que você aprendeu da espiritualidade. É o acolhimento, é o amor. É a energia que você troca com as pessoas. Isso é espiritualidade. É a compaixão, é a cristicidade, isso é espiritualidade. Para isso você não precisa estar mediunizado, vamos dizer assim. Tem gente que confunde as coisas, e eu era uma pessoa que confundia as coisas. Eu achava que espiritualidade era ter uma capacidade de estar em conexão com o plano espiritual recebendo informações. Eu recebo todos os dias. Às vezes eu não me dou conta, mas eu sei que eu recebo. Então eu acredito que a gente precisa também desmistificar e simplificar as questões do espírito, as questões da espiritualidade, porque no fundo ela é simples, é complexa, mas é simples. O que acontece é que existem muitos dogmas, muita bagunça, muita desinformação também nesse aspecto, que é para dificultar o entendimento e o processo. Por isso que o seja você mesmo e faça o seu melhor vai ser sempre o melhor caminho a seguir. Se eu me dou, se eu me dedico nas minhas atividades com o meu melhor, não tem erro. Como o outro vai receber, ixi, aí é problema dele. Tem uma frasezinha que eu adoro, o que os outros pensam de mim é problema deles. E é mesmo. É um problema para eles, não para mim. Porque se eu estou segura do que eu sou, e eu procuro me melhorar todos os dias, tá tudo bem. Sempre vai ter alguém que não gosta de você, sempre vai ter alguém que vai tentar te depreciar, sempre vai ter alguém que vai tentar te desmotivar. Vocês conhecem a historinha da corrida dos sapinhos? Eu não lembro se eu já contei aqui. Tinha uma corridinha dos sapinhos? Então, corridinha dos sapinhos. Vamos lá fazer a maratona dos sapinhos. Sai todos os sapinhos lá. Dali a pouco o povo, vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Ninguém vai conseguir. Vocês não vão conseguir. Aí um sapinho lá já cansou, desistiu. O outro desistiu. A renca de sapo foi desistindo. Ficou um. Cruzou a linha de chegada e ganhou. Aí a pessoa falou, nossa, ganhou, tal, não sei o quê. Foram entrevistar o sapinho. O sapinho campeão era surdo. Entendeu? Seja surdo para quem te deprecia. Seja surdo para quem te desqualifica. Seja surdo para quem tenta te jogar lá embaixo. Seja surdo para quem
quer te diminuir, seja surdo. Para quem tenta te fazer se sentir menos do que você verdadeiramente é. Não queira do seu lado esse tipo de gente. Elas não servem para nada, a não ser para drenar tua energia. São vampiros. São pessoas que estão tão mal que para se sentir um pouco melhor, precisam desqualificar as outras para se nivelar a elas. Corte sem dó. Não tem meio termo, não dá mais tempo de ficar perdendo tempo com esse tipo de gente. São doentes, que procurem como se tratar, porque possibilidades todos têm. Tenha do seu lado pessoas que te motivam. Eu não estou falando aqui de babação de ovo, de falsidade, estou falando de honestidade. Gente que olha para você e reconhece as suas qualidades, reconhece o seu potencial, o seu valor. Gente que quando precisa te dar um puxão de orelha, te dá, mas com amor. Gente que quando precisa te dar um toque, um chacoalhão, te dá. Mas você sabe que ela está fazendo aquilo porque é para o seu bem. É uma orientação. Queira do seu lado pessoas que agregam e não que sugam de você. Essa também é uma separação de joio e de trigo. E esse movimento está muito intenso nesse momento. Não sinta culpa por se afastar de pessoas como essas que eu disse, que te depreciam, que te menosprezam, que te drenam, que te sugam. É uma escolha. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho dó. Então tá bom, fica aí com a tua pena, a tua dó e fica aí se destruindo para fazer bonito para os outros. Você vai pagar um preço. Ninguém está falando aqui em conflito, em confronto ou coisa do tipo. Às vezes, gente, se afastar é a melhor solução. Vai por mim que eu sei do que eu estou falando. Ninguém é obrigado a conviver com isso. Existem casos onde a pessoa não pode se afastar? Verdade, reconheço. Desenvolva formas de não se deixar contaminar. Porque essa contaminação, com certeza, vai te puxar para baixo. Desenvolva teus músculos espirituais. O que você desenvolve espiritualmente, ninguém tira de você. Mesmo fisicamente, né? Se você se desenvolve fisicamente, ninguém tira de você. Que dirá espiritualmente? A fortaleza que você se torna quando você se desenvolve espiritualmente, nos conhecimentos espirituais, mas você pratica, essa fortaleza que você se torna, ela só é destruída por você mesmo. Ninguém tem essa capacidade de te destruir. Portanto, confie em você. Pare de dar tanta atenção ao que os outros falam. Se por acaso alguém aqui está começando, inclusive, academia, não fique envergonhado de ir para a academia. Foco em você. Vocês que estão começando na jornada espiritual, puxa, eu não sei de nada, Márcia. Nossa, mas eu fico tão confuso. Calma! Veja, eu já falei aqui, né? Eu, com 13, 14 anos, fui ler Allan Kardec. Então já se vão muito mais que 30 anos, certo? São quase 35 anos. Não é de agora. E ao longo dos anos, eu fui tendo contato, né? E nos últimos 3 anos, foi que a coisa deslanchou. Então, no mínimo, há 3 anos, eu tive uma intensificação muito grande, né? Uma intensificação dessa expansão de consciência. Eu tive tempo. Vocês que estão começando agora, é muita informação e hoje a gente conta com muita desinformação. Por isso que eu deixo aqui para vocês uma dica. Sinta no coração. E deixo outra. Deu medo, pula fora. Não tem dica mais certa. Seja lá de quem for, com a assinatura de quem quer que seja.
Veio com mensagenzinha de medinho, pula fora, porque de luz aí não tem nada. É coisinha trevosa. Se você persistir nisso, como eu costumo dizer, tu te tornas uma marmitinha de trevoso. Você abastece a eles. Então sinta no teu coração aquilo que te faz bem e você estará no caminho certo. E seja você mesmo. E faça o seu melhor. E desenvolva os seus músculos emocionais, mentais, espirituais, energéticos. Desenvolva toda a musculatura dos seus corpos para que elas estejam em integridade e para que você se fortaleça em todos os níveis, tempos e dimensões e cumpra lindamente a missão que você venha cumprir na Terra. E permita que os outros cumpram a deles. A gente não está aqui para dizer fulano está fazendo errado, ciclano está fazendo errado. Quem somos nós para dizer isso? Às vezes a gente se preocupa tanto com o exercício do outro que esquece o nosso. Acha tanto que o outro está fazendo besteira, quem está fazendo a maior besteira somos nós, às vezes, né? De ficar julgando o outro, a gente está perdendo até tempo. Não, voltou, deu, cortou a conexão. Deixa eu me voltar para mim. Cada um no seu caminho. Quando eu entendi isso de fato, muita coisa melhorou, se tornou mais clara para mim. Então, que a gente aprenda de fato a se concentrar nesses exercícios, sejam físicos, espirituais, enfim, para nós. E que a gente não duvide jamais da nossa capacidade de desenvolvê-los, de fortalecê-los. Nós temos muito ainda para evoluir, para crescer, para melhorar, para transmutar. A gente tem muito para se desenvolver. E não há nada que possa deter isso, a não ser o nosso auto-boicote. Certo, minha gente? Fica esse texto do Silvio. Um grande beijo para você, Silvio, meu querido. Gratidão, né, por mais essa reflexão. Que Deus te abençoe na sua inspiração, que tem colaborado tanto para a nossa jornada aqui nesse canal. E a vocês, todos que aqui estão, um grande beijo. Amanhã a titia volta com mais um conteúdo. E se lembrem disso, concentrem-se na sua ação, na sua atividade, no seu exercício. Esqueçam o que os outros pensam ou falam, isso não faz diferença. Mas também não perca seu tempo se concentrando no exercício do outro. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.